Eu já vou começar esse vídeo tirando isso do meu sistema, porque se eu guardar pra mim não vai ser legal. Então eu já vou começar com o pé na porta, gente. Queria prestar a minha solidariedade à Paloma Tamires, porque no momento mais importante da sua carreira, ela teve o seu nome exibido num telão para 4.000 pessoas presentes e mais 150.000 que estavam online com a grafia errada. Meteram um H em Tamires e o nome dela não tem H. E eu já deixo registrado aqui, eu digo pra vocês, se chegar a minha vez de participar do Corrida, exibirem o meu nome no telão com Z ou com acento no I, a coisa vai ficar feia. Vai dar polícia, com certeza. Hello, Honey Baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em That One Luisa. Eu sou a aspirante a Corrida, que já tá fazendo a sua inscrição para a 7ª temporada, que nem foi confirmada ainda. E hoje a gente vai falar sobre a lavação de look sujo e também a grande final de Corrida das Blogueiras, Uma Nova Chance. E se é a sua primeira vez aqui, não seja boba, menina. Faça como outros 4.500 Honey Babies e se inscreva nesse canal. Assim você vai receber conteúdo sobre maquiagem e entretenimento e uma vez ao mês um vídeo em inglês diretamente aí no seu YouTube. E aquela dica de amiga que sempre é muito válida para receber esses conteúdos em primeira mão, logo que eu postar já chega até você, não esqueça de ativar o sininho das notificações. E vamos começar então falando da lavação de look sujo, né? Que foi exibida na segunda-feira, um dia antes da final do Corrida das Blogueiras. O Edu e o Fih estavam caracterizados de Elphaba e quer dizer, Glinda, e eles receberam ali os participantes da temporada para acertar as últimas contas. E eles já deram esse recado logo no começo, gente. A Jade Borg, por motivos de saúde, não estaria presente nem na lavação de look sujo e nem na grande final. E mais uma vez eu venho aqui desejar melhoras para Jade, que ela consiga se recuperar e assim que ela estiver pronta e tranquila, que ela volte a nos agraciar com muitos conteúdos incríveis. E se você quiser saber um pouco mais de como a Jade está, eu recomendo que vocês vão até o canal dela e assistam o último vídeo que ela fez sobre o diagnóstico de esclerose múltipla. Eu gostei da lavação de look sujo porque foi o momento que todo mundo tinha ali um pouco pra falar. Todo mundo teve a chance de brilhar, pontuou seus momentos marcantes, momentos nem tão brilhantes assim. E a gente já começa com o Ego Oliver e Vini Freire falando um pouco sobre como foi aquela primeira prova, né, do primeiro episódio, do joguinho e depois o flop que tinha que dublar lá o áudio da blogueirinha com a Gretchen. E o Ego, ele falou muito sobre as escolhas que ele tomou. O Vini também ajudou ele a questionar um pouquinho das escolhas que foram tomadas ali naquele momento. Mas, né, uma coisa assim bem tranquilinha. Mas a roupa começou a ser lavada quando a gente tem ali o ponto entre Vini Freire e Hilary. Tudo porque lá no terceiro episódio eles tiveram uma treta, né? Não sei se vocês lembram disso, mas a Hilary ganhou o episódio e com essa vitória ela tinha que desempatar a votação para ver quem ia pro flop e ela colocou o Vini. Já tinha sido revelado nas redes deles, mas agora foi reforçado que quando acabaram as gravações, a ideia deles era fazer alguns conteúdos juntos, simular aí uma picuinha entre os dois para poder gerar engajamento pros dois lados. Só que quando chegou a época do episódio e a Hilary foi alvo de tantos crimes, né, por parte de algumas pessoas que estavam ali assistindo o programa, ela optou por não seguir com o plano. Ela falou com o Vini e disse que não ia seguir com o plano que eles tinham arquitetado anteriormente. Tudo o que aconteceu no off foi exposto, os dois tiveram a sua oportunidade de falar, e o que fica pra mim, na verdade, depois de ver tudo isso, é que apesar delas não serem amigas, elas não se bicarem, tem muito respeito ali, e isso é uma coisa que eu admiro bastante. Mas se Hilary e Vini foram as pessoas que colocaram as roupas dentro do cesto, quem colocou o sabão em pó foi o Sadraque junto com o Ego. Eles esclareceram ali a treta do episódio da repescagem, né? Porque o Ego se sentiu muito mal que o Sadraque, sendo membro do grupo dele, tinha votado nele pra ir pro flop. O sangue ferveu mais um pouquinho.
mas não foi o ponto alto da noite, apesar de ter sido um embate ali bem interessante de se assistir. Quem colocou o dedão no botão da máquina pra ligar e começar de fato a lavação foi o Well. Teve um momento ali que foi Well versus The World. Primeiro, foi contra a Natália, falando sobre aquela situação da prova de maquiagem artística, que a Natália pegou 2 potes de massinha, o El queria um e ela falou, eu vou usar os 2, mas se sobrar eu te dou e tal. Ainda estão nessa treta, ainda estão nesse bate-boca. Depois entra o Vini de novo, né, porque o Vini tá presente em todas as tretas da temporada. O Vini entra de novo porque o El tá falando, é porque eu fui pego trapaceando, mas o Vini também tentou. Mas eu tentei e não consegui, você conseguiu. E ficou aquele bate-boca, mas a cereja nesse Sunday foi o que? Sarah Vika versus o El, gente. E tudo isso aconteceu porque teve toda essa situação da Sarah Vika fazer a delação premiada do El ali no episódio. O El não gostou. E depois das gravações ficou um climinha meio bosta, né? Entre as duas, né? Entre os dois. Então, o que foi exposto ali que deu origem a mais uma treta foi o fato de que a Sarah Vika estava tentando resolver a questão a nível pessoal, relação dela com o El. Já o El tava, não, peraí, vamos fazer essa resolução, né, essa coisa bonita lá na lavação de look sujo para poder render audiência, pra render reality TV. E por mais que eu entenda o lado da Sarah, e eu até acho que ela tá certa, se a gente analisar toda essa questão num ponto de vista pessoal, né, uma relação entre pessoas, obrigada, Well, por servir o entretenimento bem gelado e com uma rodelinha de limão. Foi assim o auge. Mas se o Well versus The World foi a cereja do Sunday, o biscoitinho foi Natália versus Paloma. Não que elas tenham tido uma grande treta, mas repercutiu novamente o fato da Natália ter usado o termo vitimista para se referir a como a Paloma estava se sentindo ao voltar ao programa e não ter aquele acolhimento de tipo, ai, que bom que você voltou e tudo mais. Mas teve ali um bate-bocazinho, teve uma discussãozinha, porém nada no nível Well versus The World. E vendo toda essa situação, dá pra perceber que a treta da Natália com a Paloma era muito mais a tensão do confinamento falando alto do que de fato algum problema pessoal que ela tenha com a Paloma ou que a Paloma tenha com ela. Então é uma coisa ali de programa. Aqui fora elas já devem estar muito bem resolvidas, muito bem amigas, e é isso aí. As finalistas também tiveram um momento ali de falar da sua trajetória, mas como afinal um episódio praticamente dedicado inteiramente a elas, eu vou deixar pra falar disso um pouco mais pra frente. O que eu tenho a falar da grande final do Corrida das Blogueiras? Um luxo. Puro luxo. Eles receberam 4.000 pessoas lá na Vibra SP, mas aqui de casa, né, na modalidade EAD, foram mais de 150.000 pessoas assistindo simultaneamente. Isso contando os canais do Diva Depressão, Dia TV e também das juradas. Nesse ponto, as votações ainda estavam rolando, mas quando encerrou foi com mais de 2 milhões de votos e o resultado foi super apertado. E eu aplaudo muito, bato muitas palmas pro Diva Depressão e pra Dia TV por dar essa oportunidade pra Alissa e pra Barbite mostrarem os seus trabalhos além da blogueiragem. Porque a Alissa é uma drag aí muito adorada, a maior drag do Brasil, e tá sempre fazendo altos shows, enquanto a Barbite agora tá lançando sua carreira de cantora. Ter essa plataforma, esse palco para elas mostrarem esses novos trabalhos é uma coisa que é muito valiosa. A gente teve diversos VTs rolando aí ao longo do episódio e eu tenho que dizer que eu chorei com cada um deles. Principalmente com esse primeiro, que antecedeu aí a entrada dos meninos do Diva e também das juradas para iniciar a grande festa da final. Os looks estavam impecáveis, teve dancinhas com os zumbis ali no palco e também teve beijo dos nossos papaizinhos Diva e Depressão. Foi uma coisa muito linda. E quando eu falo que teve muito VT, é porque teve muito VT.
Logo assim que as juradas entraram, eles fizeram uma moção de agradecimento, não só a elas, mas também a todos os jurados convidados e as pessoas que passaram ali pelo programa. Eu achei de uma fofura, de um respeito, uma coisa tão bonitinha. E aí a gente tem a próxima atração da noite, que foi a nossa querida mamacita, Carol Conká, que tava ali cantando enquanto os participantes faziam o seu desfile. E eu achei que a maioria dos looks estava bem legal, principalmente os finalistas. Da galera em geral, eu gostei muito da Sarah Vika, que trouxe uma coisa meio Victoria, uma coisa meio Rafa Sara. Os dois lados que formam o inteiro tava impecável. A Hilary também tava lindíssima. O Well com aquela perucona da Clocks, gente, maravilhoso. E sobre as finalistas, gente, eu nem preciso falar que eu amei cada uma delas. A Ju tava muito princesinha, a Dakota entrou com vários braços, assim, uma coisa que a gente já esperava dela, ela entregar sempre uma coisa muito diferente. E a Paloma, eu não sei se ela usou como referência, mas o look dela me lembrou muito a Pop Rowan de Rainbow High, que é uma bonequinha que tem até um vestido de borboleta bem parecido com esse da Paloma. E nem dá muito tempo de respirar não, tá? Porque logo em seguida ela é chamada ao palco porque é hora de passar a faixa da Miss Simpatia. Eu não acho que vocês estejam surpresos, eu também não fiquei, que o Vini Freire levou de novo a faixa, agora ele tem 2 faixas de Miss Simpatia pra chamar de sua. E assim, sendo muito sincera, gente, eu entendo que o público é o consumidor final, não só do Corrida das Blogueiras, mas de cada uma das blogueiras que tá ali. E faz muito sentido que tanto a votação da vencedora quanto a escolha da Miss Simpatia se dê por popularidade, né? Seja por votos ou por seguidores. Só que eu acho que a experiência dos participantes também deveria ser levada em consideração. Então, a minha proposta, eu nem sei se vai ter temporada 7, tomara que tenha, porque eu quero me inscrever de novo. Mas a minha proposta é que se crie o prêmio Fan Favorite para realmente dar a faixa para essa pessoa que recebeu mais seguidores, né, que conseguiu aí aumentar a sua fanbase, e deixar que os participantes escolham uma nova Miss Simpatia. Pode ser que acabe sendo a mesma pessoa? Sim, há essa possibilidade. Só que às vezes o público tá pensando de uma maneira, o elenco tá pensando de outra, então eu acho que é mais uma chance de alguém sair dessa ganhando. E agora, a gente, vem uma crítica. Ai, vou ter que criticar. E qual é a minha crítica, gente? Os meninos chegam e falam, ai, porque ok, elas passaram por várias provas, mas no nosso coração, a última prova é o de frente com blogueirinha, que é ao vivo pra todo mundo ver. E faz sentido, eu concordo, inclusive. Só que perde todo o sentido no momento que eles falam votações encerradas, antes delas darem entrevista. Porque eu acho que essa entrevista pode ser uma última chance de engajar tanto o pessoal que tá ali ao vivo, quanto as pessoas que estão assistindo de casa, a darem os seus últimos votos. Eu sei que no caso tem toda uma questão de cronograma, logo assim que acabou a última entrevista eles já chamaram o pessoal para fazer a coroação, mas acho que seria muito justo se eles dessem, né, a chance das blogueiras competirem uma última vez ali pelos votos das pessoas durante essa entrevista. É só tirar o BBB como exemplo, né? Por mais que hoje em dia esse reality esteja decrépito, quando a gente via, por exemplo, edições como o 21, o 20 até, a gente sabia que a maior concentração de votação ia acontecer durante o ao vivo. Então, enquanto as blogueiras estão ali, as finalistas estão ali defendendo seus casos, o pessoal ia pegar o celularzinho e tacar voto. Mas o de frente com blogueirinha foi icônico com as 3 finalistas. Pensando pela Dakota, que tinha uma química muito boa com a blogueirinha. Elas estavam ali jogando piada uma pra outra, fazendo brincadeiras também com a audiência, com os outros participantes. Foi um deleite de assistir. As duas combinam muito bem. E eu acho que se a GTV não se atinou de já convidar a Dakota para ter um programa na grade, esse é o momento. Esse é o momento de vocês chegarem e falarem, Dakota, a gente sabe que você tá pra estrear o Drag Me as a Queen, mas a gente quer te dar um programa aqui na nossa grade também. Já a Ju, que veio logo em seguida, ela me deixou simplesmente encantada. A menina tem uma finesse, né? Uma aura assim, uma pose. Ela é muito classuda, a Ju.
E ela é engraçada sem ter intenção de ser engraçada. Durante algumas interações ali, principalmente no bate-bola jogo rápido, eu me lembrei de um dos meus filmes favoritos, que é Jogos Vorazes. Quando você pega o primeiro filme, a cena que a Katniss está entrando no palco pra dar a sua entrevista pro Caesar, e ele começa a fazer pergunta e ela tá respondendo da forma que ela acha melhor e desperta um monte de risada. Pra mim, a Katniss era a Ju e o Caesar era a blogueirinha. Porque a dinâmica tava muito parecida, tava um deleite também de assistir. E se um dia eu entrar no Corrida das Blogueiras e tiver a honra de ser finalista, eu quero ter pelo menos 1/3 da finesse da Paloma. Essa mulher foi um momento. Tudo bem que das 3 entrevistas, a dela foi a que menos me impactou. Mas isso não significa de forma alguma que ela foi ruim. Ela tava toda desenvolta, super trocando ali com a blogueirinha, falando um pouquinho com os participantes, falando um pouquinho com a plateia também, com a gente, espectador. E eu gostei bastante da participação dela. Eu acho que ela é realmente uma blogueira pronta, sabe? A Paloma, ela não tinha muito mais o que aprender. Mas é como eu falei lá na collab com o Que Ódio, né, gente? Pra mim, a Paloma sempre me passou uma postura muito perfeita. E finalmente agora eu consegui ver um pouquinho da bagaceira saindo ali das sombras. Mas vamos ao que interessa, porque é o grande motivo da final do Corrida das Blogueiras existir e também acredito que seja o motivo pelo qual vocês estão aqui. Para fazer a coroação da grande vencedora, todas as winners voltam, né, ao palco e foi muito legal revê-las. Eu não sei vocês, mas eu tenho um apego muito forte com as winners, até para aquelas que eu não torci. Ver a Renata entrando com um barrigão, né, que ela tá pro teu filhinho dela agora, foi um sentimento assim de nostalgia realmente, porque a gente viu ela lá na primeira temporada passando o perrengue junto com a Ju e com o resto do elenco, sentada no chão para poder fazer roupa. Foi assim um momento full circle pra mim. A única coisa que eu tenho que pontuar é, cara, fizeram a gestante descer a escada 2 vezes. Poxa, gente. Poxa, bicho. Ainda bem que tinha o zumbi cavalheiro que ficava ali na escada dando a mãozinha pro pessoal descer. Eu achei um toque, assim, muito legal de ter essa pessoa fazendo a coisa do zumbi, não saindo do personagem, mas ali pra auxiliar o pessoal a descer as escadas. Eu gostei muito do look da Kenya, mas os meus favoritos da noite, sem dúvida, foram a Lidiane e o Wilson. Gente, aquele look do Wilson, babado. Eu só fui entender depois da segunda vez que eu assisti que as asas eram os braços dele, que aquele negócio que tava segurando o coroa na frente era uma parte da roupa. Genial! Genial, ele sempre se supera. Mas enfim, chegou a hora de coroar a grande campeã. Foi uma disputa acirradíssima. Os meninos falaram que durante a semana de votação todas as meninas passaram pelo primeiro lugar. A votação foi bem apertada, as porcentagens foram bem apertadas. E a diferença do primeiro para o segundo lugar foi de menos de 1%, 0,7%. Em terceiro lugar ficou a minha queridinha, minha pitica, a Ju. Ela acabou saindo com 25,1% dos votos. E fica aqui o meu desejo de sucesso e também o meu desejo para a Dia TV botar essa menina para apresentar um programa de moda. Eu acho que seria muito interessante. Dakota Monteiro e Paloma Tamiz estavam ali esperando para saber quem foi a primeira colocada, quem é a grande vencedora. O Fih e o Edu fizeram um discurso muito emotivo. No começo do discurso, eu achei que ia dar Dakota, eu achei que a Paloma ia fazer a Raven e ficar em segundo lugar de novo. Só que dessa vez ela fez a Alaska, meus amores. Ela ganhou, ela é a campeã. E quem não gostou, aceita que dói menos. Só que o resultado, gente, foi muito apertadinho. É quase como se as duas tivessem ganhado. A Paloma tava com 37,8, enquanto a Dakota ficou com 37,1. Então ficam aqui os meus desejos de um ótimo reinado pra Paloma, que ela continue aí crescendo e fazendo seu trabalho com excelência, que a gente vê que ela faz. E a mesma coisa pra Dakota, porque ela pode não ter saído de lá com uma coroa na cabeça, mas ela sai com uma legião de fãs que a amam e muitas oportunidades só esperando pra receber. Mas agora eu quero saber de você que tá assistindo, o que você achou da grande final, o que você achou da temporada como um
todo. Deixe os seus comentários aqui embaixo, que eu vou adorar ler. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e também dar uma olhada na descrição do vídeo, porque aí vocês encontram as minhas redes sociais e começam a me marcar quando começar os mutirões para achar mais marcas para patrocinar o programa. Porque eu tô determinada, gente. Tem que ter Corrida 7. O Corrida das Blogueiras não pode acabar. Eu entrando ou não, estarei lá dando a minha view. Estarei dando o meu engajamento, porque esse programa é maravilhoso. É só isso por hoje, meus amores. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por acompanhar essa temporada comigo. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Beijos e tchau, tchau.